Olá, eu sou Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Para que todos me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos lisos na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa verde e uma calça bege. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com quadros de símbolos de acessibilidade. O Momento Inclusão tem por objetivo promover discussões sociais sobre acessibilidade e a inclusão de uma forma ampla, contribuindo para a remoção de barreiras, preconceitos e estigmas enfrentados por pessoas que, assim como eu, têm alguma deficiência. Aos 15 anos, tive meu primeiro contato com uma doença chamada toxoplasmose. Eu fiquei com uma cicatriz na retina, tomei diversos remédios, mas aos 21 anos perdi a visão do olho esquerdo e, por causa do glaucoma congênito, tenho baixa visão do olho direito. A minha condição nos mostra que uma pessoa com deficiência pode ter impedimentos de longo prazo e por natureza sensorial, física ou intelectual. E para assegurar às pessoas com deficiência o exercício dos direitos e liberdades fundamentais, em condições de igualdade, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vamos conhecer mais sobre essa lei no nosso quadro Acessível. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, representa um avanço na legislação brasileira sobre os direitos das pessoas com deficiência de forma ampla, bem como destaca a mudança no conceito de deficiência antes implementado. A lei regulamenta um conjunto de normas destinadas a assegurar e promover a igualdade de condições, visando a inclusão social e cidadania. Conforme a Lei de Inclusão, o que são pessoas com deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O conceito jurídico de deficiência mudou e deixou de ser considerada como uma condição estática e biológica da pessoa, passando a ser tratada como resultado da interação das barreiras impostas pelo meio em que elas estão inseridas. Qual é a nomenclatura adequada para se referir às pessoas com deficiência? O termo correto é pessoa com deficiência, PCD, porque valoriza a pessoa à frente de sua deficiência e promove a dignidade, a realidade e o respeito às diferenças. Então, exclua do seu vocabulário termos como pessoas com necessidades especiais, porque todos temos necessidades especiais. Deixe de usar também o termo portador de deficiência. A deficiência é uma condição da pessoa. Não use também o termo pessoa deficiente, pois é algo negativo e define a pessoa por apenas uma de suas características. Quais são os direitos previstos em lei para a pessoa com deficiência? O direito à acessibilidade garante que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa viver de maneira independente e exercer sua cidadania e participação social, seja em meios físicos, transportes, comunicações e outros serviços de uso público, privado ou coletivo. O direito à educação assegura às pessoas com deficiência a oferta de sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, de acordo com suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. A Lei Brasileira de Inclusão garante à pessoa com deficiência o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação. As empresas públicas, privadas ou de qualquer natureza devem garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. As pessoas com deficiência têm direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços públicos, bem como em estabelecimentos como supermercados, bancos, lotéricas, entre outros. O intuito é evitar constrangimentos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito à participação em igualdade de condições e à acessibilidade em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas. Um dos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência é a acessibilidade. E esse é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar conosco sobre esse tema, recebemos em nosso estúdio Caroline Casal,
Ela que é coordenadora da Divisão de Acessibilidade da Universidade Federal de Roraima. Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, tudo bem? Eu sou a Caroline, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, pretos, estou trajando uma blusa azul escuro. E gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz por estar aqui e falar desse tema, né, da divisão, falar um pouco da divisão de acessibilidade, desse tema que é a acessibilidade. Obrigada. E para iniciar nossa conversa, explica para a gente o que é acessibilidade e como a gente pode incluir acessibilidade para todas as pessoas. Bom, a acessibilidade está prevista na Lei Brasileira de Inclusão e consiste na utilização de equipamentos, mobiliários, transporte, de forma com segurança e autonomia, tanto para as pessoas com deficiência como pessoas com mobilidade reduzida. E a forma de nós provermos a acessibilidade para as pessoas seria retirar todas as barreiras que impeçam esse acesso. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que utiliza cadeira de roda e ela precisa acessar um espaço público, ela precisa de uma rampa. Então a gente precisa retirar todos os obstáculos que possam impedir ou limitar o uso desses lugares do transporte público. Então, a acessibilidade é algo bem abrangente e é importante também nós pontuarmos que a acessibilidade ela não é somente para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas. A acessibilidade vai além das rampas dos banheiros com barras, isso porque a acessibilidade é classificada em diferentes grupos, né? Quais são as dimensões da acessibilidade? Isso, geralmente quando a gente pensa na acessibilidade, a gente pensa muito na questão arquitetônica, mas existe também a acessibilidade atitudinal, que é a forma como a gente conversa e interage com as pessoas com deficiência ou com qualquer tipo de pessoa que possua alguma limitação. Nós temos também a acessibilidade comunicacional, que é você prover meios para que a pessoa se comunique e também receba informações. Temos também a acessibilidade instrumental, metodológica. Então, existem vários âmbitos da acessibilidade. Mas, entre eles, acredito que o mais importante é a questão da atitude. É como nós vemos as outras pessoas, né? Sem preconceito, sem estigmas. E é interessante você falar nesse contexto de ter atitudes acessíveis que a gente às vezes acaba não tendo e sempre coloca só o externo como acessibilidade, né? E ter atitudes acessíveis, acredito que o primeiro passo é tratar todas as pessoas sem iguais e sem discriminações. Hoje em dia ainda tem muito tabu em relação a isso? Sim, principalmente por causa do desconhecimento. Então, a gente tem algumas crenças em relação às pessoas com deficiência que acabam limitando a capacidade dessa pessoa. Então, a forma como nós vemos as pessoas com deficiência, a partir dessas crenças, é que acabam gerando os preconceitos e as barreiras, né, que a gente tem em relação às pessoas. E um termo que poucas pessoas sabem, mas é muito utilizado, é o capacitismo, né? Que é a discriminação contra pessoas com deficiência. Como podemos evitar esse termo? Então, o capacitismo é justamente o preconceito, o estigma, nós associarmos as pessoas com deficiência como se elas não tivessem capacidades e é totalmente errado, né, nós termos esse pensamento. E muito mais do que algo que é errado, é algo criminoso, né? Na própria lei, a LBI, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele também trata do capacitismo, que é justamente você ver o outro, né, somente a deficiência do outro, na verdade. A gente não vê ali que existe uma pessoa e que a deficiência é somente uma das características que ela possui. E como evitar? O principal seria buscar conhecimento, você entender o que é a deficiência, como se referir, né? Geralmente as pessoas utilizam alguns termos como pessoa com necessidades especiais, que já não é tão utilizado. O termo correto seria pessoa com deficiência, ou também alguns termos como pessoa portadora, né, que também já caiu em desuso. Então, é você conhecer e depois disso você também respeitar as diferenças, independente de qualquer tipo de limitação ou de característica que a pessoa possa ter.
E realmente, comentando isso que você falou, é complicado esse termo capacitismo, porque as pessoas limitam as pessoas na deficiência que ela tem. A minha deficiência, as pessoas não conseguem ver. Então, a partir do momento que eu digo que eu sou deficiente, as pessoas já olham para mim com outro olhar, às vezes de pena, e aí esquecem que atrás da deficiência tem um ser humano que está ali pronto para vencer suas barreiras, suas limitações, né? E realmente é triste, mas ao mesmo tempo nos motiva a vencer as nossas dificuldades. E esse é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e a TV Universitária Canal 2.1. A gente vai num breve intervalo e voltamos já. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, pela Rádio e TV Universitária. O nosso assunto de hoje é sobre acessibilidade. Estamos recebendo no nosso estúdio Caroline Casal, coordenadora da Divisão de Acessibilidade da UFRR. Mas antes de continuar nossa conversa, vamos conhecer um pouquinho sobre a Divisão de Acessibilidade. A Divisão de Acessibilidade é um órgão da UFRR que tem o objetivo de promover a permanência e a aprendizagem dos acadêmicos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. A DAC oferece apoio acadêmico de diversas formas, com intérpretes de língua de sinais, adaptação de material pedagógico, empréstimo de equipamentos e auxílio financeiro para a contratação de serviços ou compra de equipamentos. Uma das acadêmicas atendidas é Iderlane de Souza Lima, do curso de Zootecnia. Aos 8 anos, ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro que afetou o movimento do lado direito do corpo. As professoras me ajudam a fazer minhas atividades quando eu estou com dificuldade em disciplina. As atividades todas, em todas as matérias, ela me dá uma mão. Além da equipe técnica, a DAC dispõe de monitores de acessibilidade. A acadêmica de Medicina Veterinária, Aldeísa Espanhol, iniciou os trabalhos como monitora na DAC neste semestre. E eu sempre percebi que lá no meu campus, que o meu campus não é aqui o Paricarana, né? Lá no campus Cauamé, tinha pessoas que tinham necessidades especiais, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos de desenvolvimento, e não tinha alguém monitorando elas, né? Então, assim que abriu essa iniciativa, eu fiquei interessada, porque eu acredito que as pessoas precisam ter direitos iguais, e pessoas que precisam de necessidades de acessibilidade, elas precisam desse momento de inclusão, de fazer a transmissão da linguagem, a transmissão daquilo que está sendo passado dentro de sala de aula, para elas também terem direito a se integrar na vida acadêmica, conforme os outros alunos. A DAC também orienta os professores, oferecendo sugestões de encaminhamento e de metodologias alternativas nas questões didáticas e nas formas de avaliação. Que legal o trabalho desenvolvido pela DAC na Universidade Federal. E Caroline, você trabalha com educação especial, né? E tem diferença entre o que é desenvolvido por profissionais do ensino básico e do ensino superior? Então, o público é o mesmo, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista e também pessoas com altas habilidades e superdotação. A diferença maior é que a pessoa que está no ensino superior, ele já é um adulto, ele tem mais autonomia, e então o primeiro passo para nós atuarmos com esse aluno é conhecer como ele aprende, porque ele já tem todo um percurso escolar, e aí a gente precisa colher dados de como ele aprende. Já na educação básica, muitas vezes eles têm uma estrutura maior, porque necessita, né, já que o aluno está se desenvolvendo. Mas assim, nós também enfrentamos alguns desafios em relação ao atendimento a esses alunos, mas também nós precisamos, não só na educação básica, mas também no ensino superior,
atender esses alunos da melhor forma possível, para que eles consigam ter o acesso e a permanência no ensino superior. E quando eu entrei na universidade, eu percebi que tem muitos jovens que entram e saem assim muito facilmente por não ter esse acompanhamento, né? E eu tive o acompanhamento pela DARC e assim eu percebi que pelo fato de eu receber uma mensagem e falar assim, olha, se precisar de ajuda, estamos aqui, e tem todo um acolhimento, é importante para o aluno porque ele entra ali naquele universo que é tudo novo para ele. E às vezes o pai, a mãe que tem um filho lá, fica com esse medo também. Ainda mais quando é um aluno com espectro autista ou quando é um aluno que tem uma deficiência que é visível e tem medo de ser rejeitado por outros, né? E esse tabu que tem a sociedade é triste de ver. No curso de comunicação não tem tantas pessoas com deficiência como a gente gostaria de ter, porque as pessoas têm medo de aparecer, têm medo de ser visto. Eu fico triste por poucas pessoas estarem lá e de quererem ingressar nesse curso por causa dos preconceitos, né? Como é que você vê essa questão do capacitismo na universidade? Então, a gente ainda está evoluindo, né, em questão do respeito a essas pessoas. A gente hoje, no ensino superior, a gente tem o acesso, mas a gente precisa pensar na permanência. Inclusive, a universidade está trabalhando num plano de acessibilidade e a gente quer ouvir as pessoas, tanto pessoas com deficiência ou não, para que elas digam quais as necessidades, aonde que a gente precisa, enquanto instituição, atuar. Porque, assim, realmente acontece de algumas pessoas entrarem na universidade utilizando ali as cotas e muitas vezes a pessoa ela não quer ser identificada. E tudo bem, é um direito que ela tem, mas assim, a universidade também, por outro lado, precisa dar os meios para que esse aluno ele permaneça, para que ele aprenda e que ele consiga o êxito acadêmico. E também o capacitismo, né, retornando à nossa pergunta anterior, o capacitismo ele não é somente o preconceito, mas é quando você olha para a pessoa e diz assim, você nem parece que tem deficiência. Ou então diz, você faz isso, nossa, você é um herói, isso é um milagre. Então, não tem nada de, né, a gente também dizer assim, é especial, você é uma pessoa especial. Então, existem termos, né, que são os mais corretos e adequados. Então, uma pessoa com deficiência. E entender que antes da deficiência tem uma pessoa, né, com características, com sonhos, com projetos. E nós olharmos, antes de tudo, a pessoa. E entendermos que a deficiência ela é algo natural da vida. Qualquer pessoa pode desenvolver uma deficiência através ou um acidente, ou uma doença, ou até mesmo pelo processo normal de envelhecimento. Todos nós estamos passíveis a nos tornarmos também pessoas com deficiência. Obrigada, Caroline, pelos esclarecimentos prestados à sociedade, ao público geral. Eu que agradeço e também convido a todos para conhecer a divisão de acessibilidade e para que juntos possamos somar para a inclusão. O Momento Inclusão é produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau!